Fala, gurizada. Mais um jogo do Grêmio estranho. Placar definitivamente extremamente positivo. Se a gente olhar pro nosso time como a gente joga. E me lembrou muito meu tempo de faculdade esse jogo aí. Fiz psicologia. Em muitas matérias da faculdade eu não vi utilidade alguma. Acabei fazendo muito curso fora da faculdade e tudo. Então, na faculdade mesmo, eu não me esforçava tanto em algumas matérias, né? Eu só me esforçava quando o calo apertava, eu precisava fazer um trabalho, eu precisava de uma nota, eu precisava... Acabava minhas faltas e aí sim, eu de fato fazia alguma coisa e eu tô sentindo, cara, esse mesmo feeling no time do Grêmio. O time do Grêmio joga se precisar. Se não precisar jogar, a gente faz o mínimo aqui, faz o básico aqui e vai tocando a vida. Mas é pouco demais, né? É pouco demais. Sabe, a gente não tem desempenho e não tem ímpeto. Não existe ímpeto no time do Grêmio. Quando o Kahneman ainda tá em campo, você vê um cara que se esforça. Mas não tem isso no time, não existe uma sinergia da coisa ali. Então eu tenho ficado preocupado, né? Depois daquele jogo do Fluminense onde eu vim aqui e de fato o time tinha mostrado alguma coisa, né? Alguma coisa a mais ali. E essa eu acho uma grande diferença do Grêmio quando joga em casa e quando joga fora. Contra o Bolívar, sim, não foi assim. Mas quando joga em casa, o calo tá apertando, tem aquela torcida, então, porra, eu vou ter que correr aqui. E quando não precisa, não joga, irmão. Não joga, o jogador tá se escondendo. O que foi o Amuso jogando hoje? Sabe, tem tanta coisa pra falar aqui dessa postura do Grêmio que tem me irritado extremamente, pra mim é extremamente irritante, assim, sabe? Eu podia estar aqui comentando um 2-0 do Mirassol, menos irritado, menos triste, assim, menos, sabe, parece que é qualquer coisa, parece que tá... E eu não vejo perspectiva de melhora. Né? Foi falado hoje que Paulo Pelaipe viajou, que viajou o vice, que viajou não sei quem. Todo mundo viajou, fizeram uma força-tarefa. Cadê? Eu não vi. Foi para aquilo. O dia D do Luiz Castro foi aquilo ali que a gente viu então. É fato que sim, a gente tinha um gramado pesado, a gente tinha algumas coisas ali, mas tava lá. Então foi isso. O dia D do Luiz Castro tem Diego Caito na lateral, que até agora a gente não sabe o que é, o que não é, parece que é razoável. Tem um Wallace na zaga, que até anteontem não jogou porque não estava pronto, agora está pronto para jogar uma quarta final da Copa do Brasil, e Wagner Leonardo no banco, então tá estranho, cara. Tá estranho, a gente tem um volante, que é o Nardoni, que o Grêmio pagou 8 milhões de euros. 8 milhões de euros foi pago no Nardoni. E a título de comparação, foi atrás de alguns números, foi atrás do preço de alguns volantes. O São Paulo, por exemplo, tem aquele volante que eu acho fraco também, o Bobadilha. Mas foi 2 milhões e 700 mil de euros. O Nardoni foi 8, com gatilhos para ir a 10. É muita coisa. E outra coisa que eu acho que tem faltado muito, daí eu penso, tá, como que a gente organiza isso com esse Luiz Castro, com o que tem? A gente precisa de jogador. E não é jogador, é liderança dentro de campo. Uma coisa que o Arthur dava pra gente era essa liderança dentro de campo. Era essa... Toca a bola no Arthur. O Grêmio não tem pra quem tocar a bola. Agora é isso, vamos ver aqui o que acontece. Cara, é preocupante. É preocupante. Ele vai colocar quem ali no meio? Pérez? Vai colocar o... Parece que estão deixando o Mac no banco ali. O que eu até acho justo, é coisa do futebol, não tá sendo um contrato, tudo, mas... Cara, pra onde que a gente vai desse jeito, assim? Sabe? E novamente, o Grêmio podia ter perdido de 2 a 1, se a postura tivesse que, cara, era um jogo. A mídia inteira no último jogo falou que foi uma catástrofe, que foi uma vergonha, que foi... Tinha que ter uma resposta. Porque quando batem em você tenta uma resposta. Mesmo que, sim, às vezes o resultado não é o que você quer.
você tenta responder o negócio, você tenta jogar com mais ímpeto, você tenta... Parece que não vejo mais isso. Não vejo isso na Musa, não vejo isso no TT, não vejo isso nos nossos volantes. O Vila Sante sim tá correndo mais, assim, mas falta, e aí parece que tem muito cara acomodado no Grêmio. Noriega, extremamente acomodado. Foi pra seleção, teve... Quase foi vendido, tudo. Achou que era o Zidane, na minha cabeça. Pra mim ele achou que era o Zidane. E aí quando volta uma perna desgraçada. Sabe? Todo toque tem que dar um... É difícil, cara. Tá difícil assistir o Grêmio. Tá difícil essa estagnação sem perspectiva de melhora. E a gente sempre achando que tá fazendo o mínimo. Eles estão fazendo o mínimo. Sabe? E o que eu acho que vai acontecer? Eles vão continuar a fazer o mínimo pra não cair. A chance de cair pro Mirassol existe, é grande na quarta-feira. Mas classificar também não é um bicho de 7 cabeças, né? Do que a gente viu no Mirassol hoje. E do que a gente tem visto dos enfrentamentos que a gente não ganhou nenhum do Mirassol ainda. Então, cara, tá triste, assim. Tá triste e parece que quanto mais a gente enfatiza que tá ruim, porque eu confesso que eu saí do último jogo contra o Bolívar, apesar do resultado, da atuação, tudo, ter sido ruim, ter sido vexatório, assim, eu não achei que tinha sido pra tanto, né? Porque caiu o mundo, né? Foi um dos piores dias da história do Grêmio, né? É Bagé falando isso, é Bruno falando isso, todo mundo falando isso. E aí a única coisa que eu esperava do negócio é que bom até que fizeram esse negócio, porque agora vamos ver a resposta do time. Porque tem que ter uma resposta. E por resposta, de novo, eu sei, eu não tenho dúvida que esse Grêmio não vai de um dia pro outro mostrar um futebol lindo. Nem tem time pra isso. Não é esse o ponto. A única coisa que eu quero ver nesse time do Grêmio é resposta emocional. É que os caras que estão ali chamem o jogo. É que os caras que estão ali dividam, sabe? Que seja Grêmio um pouquinho só. É só isso que eu queria. Não tô vendo isso. Não tô vendo isso. E aí, pode ser o técnico, pode ser o grupo de jogadores, pode ser tudo que tá por trás. É muito difícil achar um culpado nessa hora, assim, mas tá ruim. Tá ruim. E graças a Deus, hoje o resultado foi bom pro Grêmio, né? Foi bom. O Luiz Castro que falou em XG, né, no último jogo, eu até acho válido um pouco do que ele falou, tá se defendendo, né, vamos dizer assim. XG, para quem não sabe, é o quanto que o time produziu para fazer os gols, quantos gols esperados, vamos dizer assim. E o Grêmio teve acho que 3.9 de gols esperados contra o Bolívar. Enfim, perdeu, fiasco, tudo, mas produziu, né, para fazer vários gols. Hoje não, né? O XG foi até parecido com o do Mirassol, mas é pouco, sabe? Teve aquele lance do Carlos Vinícius, eu aqui na minha cabeça não me lembro de alguns lances do Almanzu, onde ele conseguiu um outro chute, assim, e me lembra muito, o Grêmio jogando, me lembrou muito a seleção brasileira jogando, porque parece assim, é um time que tem uma estratégia, que a estratégia não é ser ativo, a estratégia não é construir, a estratégia é esperar e aproveitar os espaços dados pelo adversário. E senta a bunda nessa estratégia. Se der certo, deu. Se não der, não deu. Se tomar um gol, a gente continua. A gente só continua. Porque a estratégia tá ali. E a gente tá fazendo o que o Mister tá falando aqui. E aí? Sabe? Cara, eu não vejo no time do Grêmio um jogador chamar a pressão alta. Falar assim, vamos, vai, eu vou marcar ali. Vai. Vamos puxar uma pra ver o que dá. Irmão, eu não vejo isso acontecer, cara. Então, assim, pode ser que sim, o Luiz Castro tenha muita culpa nessa coisa, mas é um time de pau mole, cara.
que eu vou contar pra vocês, cara. O time do Grêmio que caiu com o Douglas Costa não tinha tanto pau mole igual assim. Porque assim, parece que nenhum deles entendeu onde é que eles estão. Porque se eles... Mudando. Se esse time do Grêmio que entrou em campo hoje fosse o Mirassol jogando... Tudo bem. Tudo certo. Só que é o Grêmio, cara. Você tá jogando no Grêmio. Então, assim... Cara, eu nem sei mais muito pra onde ir. Né? Eu não tô vendo perspectiva no time do Grêmio. E me parece que o discurso que em algum momento virou o discurso da diretoria de é um ano difícil, é um ano de reconstrução, a gente vai, vamos só brigar para não cair. Isso entrou na cabeça dos jogadores, é o que tá me parecendo. Entrou na cabeça dos jogadores e é isso. Agora o Grêmio vai jogar para não cair. O que vier é lucro aqui, fora de casa não vamos buscar o resultado. Em casa, quando apertar o calo, a torcida estiver reclamando muito, a gente corre um pouco aqui. Cara, falar a verdade, você não entra na minha cabeça. Eu não sei se é a minha cabeça de torcedor, mas não, eu não consigo entender. Sabe? Eu não consigo entender. E pra mim, como torcedor, os resultados do Grêmio poderiam ser todos esses. Eu não ia estar tão puto se a postura, se o ímpeto tivesse diferente. E eu tava animado no jogo contra o Fluminense. Depois do jogo contra o Fluminense. Eu achei que a gente podia estar tendo alguma mudança nesse sentido. Mas não estamos. A gente não tá. De tudo que eu vi, era para ser um jogo de resposta e não foi um jogo de resposta. Né? Pode ser o que... Assim, na melhor das hipóteses, o que pode ter acontecido é vamos fazer um jogo quieto aqui. Não vamos... Sabe? Porque o Grêmio podia tentar muita coisa. O gramado tava estranho mesmo de jogar e tudo. E toma um, e toma dois, toma... Aí cagou mesmo. Mas assim, também não via muito risco. Não vi se o Grêmio força um pouco o jogo, não via o Mirassol fazendo 2-3. Mas realmente, caso acontecesse, a chance de dar um BO era grande. Mas mesmo assim eu não senti aquela gana, mesmo de defender. Porque aí, tá, vamos fechar a casa aqui pra gente não sair com um resultado ruim, mas sem forçar lá na frente, mas vamos aqui se defender. E aí aqui na defesa é tiro, porrada e bomba. É bola pro mato. Não vi isso. Não vi isso. E me preocupa, cara. Em algum momento eu olhei pro meu pai. Cara, nossa zaga é Gustavo Martins e Wallace. Quem é o Wallace? Caso você não seja gremista, esteja assistindo esse vídeo, você vai se perguntar também quem é o Wallace. Mas também quem é Gustavo Martins, mas principalmente quem é o Wallace. Quem é o Wallace? E a zaga do Grêmio é Gustavo Martins e Wallace. E o Marlon fez um péssimo jogo. Mas assim, péssimo jogo. Sabe? O Marlon não tá construindo, ele tá toda hora forçando aquela bola, que deve ser, né? Deve ser pedido do técnico ele forçar aquela bola, principalmente aquela bola em curva, assim, que vai por trás do lateral pro Amuso ganhar aquele espaço lá. Mas muito ruim, muito precipitado. E novamente, eu tenho muita sensação que os jogadores estão fazendo o mínimo. E fazendo assim, beleza, o técnico falou isso aí, vamos fazer isso aí. Não deu certo, não deu, tomamos um gol. O Grêmio toma um gol. Cara, no esquema do jogo, no que fizeram pra esse jogo, era pro Grêmio tomar um gol e todo mundo ficar puto. E falar, caralho, e ir pra cima e começar a dividir. O Grêmio só faz um gol no Mirassol, porque o Mirassol falou, vai, faz o gol ali, Grêmio. Vai, só pra ficar mais legal aqui o negócio. Faz o gol lá. Então tá difícil, cara. Tá difícil e o jogo já é quarta-feira, não vai dar tempo de descansar, não vai dar... mas precisa responder. Porque eu tenho certeza que o torcedor vai comparecer na arena. Claro, não como compareceria caso o time estivesse bem, mas vai ter 20 pra cima. 20 mil pra cima na arena.
E se não responder, se o Grêmio perde esse jogo pro Mirassol na quarta-feira, a bola de neve fica muito grande pra segurar ela. Fica muito grande. Porque aí torcedor não vai mais ao estádio, porque aí tem o São Paulo, e o São Paulo tá apertado pro fim de semana também, então puta, vai ser um... Então assim, eu tava achando que esse jogo ia ser um grande dia D da coisa, assim. Onde o Grêmio ia responder. Não respondeu. Pode responder na quarta-feira com o calo apertado. Porque ali o calo vai estar apertado. Porque se perde ali, vai dar belo. Então acho que é isso, rapaziada. Ficamos assim. Quarta-feira, Grêmio e Mirassol. Novamente, esperamos uma vitória. E a classificação, pelo menos, para respirar. Mas novamente vou ser chato e vou olhar para essa postura do time, porque se ele não responder aqui, é perder 2 jogos no Brasileiro e vai engrossar o caldo. Valeu, até a próxima.